E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Quizards! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para uma das épocas mais incríveis e revolucionárias da história, o Renascimento. Se preparem para descobrir como uma mudança radical nas ideias transformou a arte, a ciência e o nosso jeito de enxergar o mundo. Vamos nessa? Pensa só, por séculos e séculos, a ideia geral era que Deus estava no centro de absolutamente tudo. Mas... e se de repente o holofote mudasse e fosse apontado para o próprio ser humano? Essa pergunta, que parece simples, é a chave para a gente entender a revolução gigantesca que foi o Renascimento. Antes da gente mergulhar de cabeça no Renascimento, a gente precisa dar um passinho para trás e entender como é que as coisas funcionavam antes. O mundo era visto de um jeito completamente diferente, e a mudança que aconteceu foi literalmente uma revolução no modo de pensar. Na Idade Média, o que mandava era o teocentrismo. Teo vem de Deus, certo? Então Deus era o centro de tudo, e a vida aqui na Terra era vista só como uma preparação, uma passagem. Aí o Renascimento chega e pá! Vira completamente esse jogo com o antropocentrismo. Antropo significa homem, e agora o ser humano, com sua inteligência e sua criatividade, se torna o protagonista da história. A vida aqui e agora passa a ser valorizada. Mas como é que essa mudança tão radical de Deus para o homem realmente aconteceu? A resposta está num movimento de ideias superpoderoso que foi o motor de toda essa transformação: o humanismo. O humanismo, de um jeito bem simples, foi a celebração do potencial humano. Os pensadores humanistas começaram a dizer: ei, peraí, nós somos capazes de pensar, de criar coisas incríveis, de entender o mundo ao nosso redor. Foi uma verdadeira explosão de autoconfiança para a humanidade. Então, o que essa galera humanista valorizava de verdade? Primeiro, o ser humano e a natureza, que se tornaram o centro das atenções. Segundo, a razão e a ciência, que viraram as principais ferramentas para desvendar os mistérios do universo. E por fim, eles foram buscar inspiração no passado, resgatando toda a cultura e o conhecimento dos antigos gregos e romanos. Agora vamos em frente para ver como essas ideias humanistas não ficaram só na filosofia, não. Elas deram forma a um período inteiro, que a gente conhece hoje como Renascimento. E quando é que tudo isso rolou? Bom, essa grande transformação cultural começou a dar as caras lá na Itália, no século XIV, atingiu seu pico no século XV e foi se espalhando por toda a Europa ao longo do século XVI. Então, para a gente resumir as características principais, temos o antropocentrismo, que a gente já falou, o racionalismo, que é essa ideia de usar a razão acima de tudo, a inspiração clássica, buscando modelos lá na antiguidade, e uma novidade super importante, o individualismo, a ideia de que uma pessoa, um indivíduo, poderia ser um gênio. Certo, mas e na prática? Como é que tudo isso apareceu no dia a dia? Essas ideias não ficaram só nos livros, não. Elas transformaram a arte, a ciência e a sociedade de um jeito radical. Uma das mudanças mais legais foi na arte. Antes, o artista era como um artesão, sabe? Tipo um pedreiro ou um carpinteiro. No Renascimento, ele vira um gênio, uma celebridade. E é por isso que eles começaram a assinar suas obras. Pensa só em Leonardo da Vinci, Michelangelo. O nome deles se tornou tão importante quanto a própria arte que eles faziam. E aí vem uma invenção tecnológica que foi tipo a internet daquela época: a imprensa. Com ela, ficou muito mais rápido e barato copiar livros. O conhecimento que antes ficava guardado a 7 chaves em poucos lugares começou a se espalhar por toda a parte, levando as ideias do Renascimento para muito mais gente. A ciência também explodiu. Em vez de só aceitar as explicações que a Igreja dava, cientistas como Copérnico e Galileu pegaram a matemática, a observação e começaram a propor novas teorias. Eles mostraram, por exemplo, que a Terra não era o centro do universo. Imagine o choque que isso causou no mundo daquela época. E quem é que pagava conta disso tudo? Uma nova classe social que estava ficando muito rica e poderosa, a burguesia. Eram comerciantes, banqueiros que tinham muito dinheiro e queriam mostrar seu poder. Eles se tornaram os mecenas, ou seja, os patrocinadores dos grandes artistas e cientistas da época. Ufa, quanta informação! Mas foi uma jornada e tanto, não foi? Agora, para garantir que tudo ficou bem claro, vamos fazer um resumo rapidinho e depois testar nossos conhecimentos com um quiz. Preparados? Então, o ponto principal para a gente guardar é este. O Renascimento foi a grande virada de chave do teocentrismo para o antropocentrismo. Essa mudança de foco, de Deus para o homem, foi a força que moveu
todas as transformações na arte, na ciência e na sociedade. Vamos lá, hora do nosso quiz. Pergunta número 1. Qual foi a principal mudança de pensamento durante o Renascimento? Seria a letra A, do homem para a natureza, B, de Deus para o homem, C, do homem para a ciência ou D, da natureza para Deus? Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B. A grande mudança foi de Deus, o teocentrismo, para o homem, o antropocentrismo. Segunda pergunta. O movimento intelectual que valorizava o ser humano e a razão se chamava A. Iluminismo, B. Feudalismo, C. Absolutismo ou D. Humanismo. Valendo. E a resposta correta é a letra D. O nome desse movimento foi humanismo. Pergunta número 3. Qual invenção foi crucial para espalhar as novas ideias do Renascimento? A. O telescópio. B. O computador. C. A imprensa. Ou D. O telefone. Pensando, a resposta certa é a letra C. Foi a invenção da imprensa, que permitiu copiar livros muito mais rápido. Quarta pergunta. Os artistas e pensadores do Renascimento se inspiraram muito na cultura. A. Egípcia. B. Clássica greco-romana. C. Oriental ou D. Medieval. Tempo. A correta é a B. Eles se inspiraram na antiguidade clássica, ou seja, na cultura da Grécia e da Roma antigas. E a nossa última pergunta. Durante o Renascimento, a ciência passou a usar mais a religião e a fé, B. Tradição e os costumes, C. Magia e o sobrenatural, ou D. Matemática e a razão? E a resposta é letra D. A ciência passou a usar a matemática e a razão para explicar o universo. Mandaram muito bem no quiz. Agora, para fechar com chave de ouro, eu tenho um desafio. De tudo que a gente viu hoje, a imprensa, a ciência, a valorização do indivíduo, qual característica ou invenção do Renascimento vocês acham que mais impactou o mundo em que a gente vive hoje em dia? E por quê? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, estou curioso para saber o que vocês pensam. E por hoje é isso, pessoal. Se curtiram essa viagem no tempo com a gente, não se esqueçam de seguir o canal Quizards, ativar as notificações para não perder nada e, claro, deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho. A gente se vê na próxima. Até mais!